Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR. Hoje eu vou falar sobre gordura no fígado, tá? Mas eu vou explicar um pouco melhor o que significa esse processo, se é uma doença, se é só um processo patológico, porque eu acabei de atender um paciente aqui e realmente as pessoas têm uma noção errada do que significa isso, tá? Então acompanha que eu prometo que o vídeo vai ser rápido, não vou ficar enrolando muito. Dê like no vídeo, dê like no canal, compartilha aí com todo mundo, se inscreve e acompanha aí depois da vinheta. Olha só, entenda o seguinte, em primeiro lugar, a gordura no fígado ela é um processo patológico. Quando você tem uma lesão no fígado, e são diversos tipos de lesão, o fígado ele começa a reter vários glóbulos de gordura, tá? Isso às vezes mostra que o fígado está sendo injuriado, que ele está sendo danificado. E às vezes a gente escreve em ultrassonografia, em laudo de tomografia, laudos de exames de imagem, processo de esteatose hepática, que é o processo de gordura no fígado. O fígado ele é um órgão de armazenamento. Ele armazena gordura em excesso, ele armazena o açúcar em excesso que você tem na dieta. Se você come bastante, o teu fígado ele é o local, é o órgão onde você vai armazenar esse tipo de energia, tá? Então, como a gente está tendo muito paciente obeso hoje em dia, que a gente está vendo pacientes com diabetes descontroladas, com triglicérides altos, com colesterol elevado, o fígado ele começa também a armazenar esse tipo de gordura. Ele começa a ficar gorduroso. Então hoje existe uma doença chamada esteatohepatite não alcoólica, que é a lesão do fígado não causada pelo álcool, pelo um processo de armazenamento de gordura muito excessiva. Quando você retém esses glóbulos de gordura, que é um processo patológico, é uma coisa que você vê no microscópio, você começa a causar inflamação, começa a infiltrar células de defesa, células inflamatórias, e o fígado ele começa a tentar se regenerar, começa a criar lesão, começa a criar cicatriz, fibrose e pode evoluir sim para um processo de cirrose hepática, que é aquele processo final de doença do fígado, onde você não tem mais reversibilidade. As pessoas começam a ter complicações da doença, formações de varizes esofágicas, aquela barriga d'água, que é a ascite, começa a transbordar líquido para a cavidade peritoneal, começa a perder produção de proteínas, incluindo parte de sistema de defesa, começa a ter imunodeficiência. Então, é um processo que está ficando muito conhecido hoje e você tem a noção de que isso evolui sim para um estágio irreversível, para a cirrose, porque para você curar a cirrose é só frente a um transplante hepático, você dando um fígado novo para o paciente. Só fazendo um adendo aqui, a cirrose hepática é um processo de tanta fibrose no fígado, tanta cicatriz no fígado, que ele começa a isolar as áreas do fígado que estão tentando se regenerar. Então essas áreas elas não se comunicam, então o fígado nunca chega ao processo de regeneração completa, ele não consegue voltar ao normal, porque já tem muita cicatriz, tenta ficar num processo de regeneração até o fim da vida da pessoa e nunca se regenera, por isso que o transplante é a única forma de você curar. Então hoje é o que você percebe, muitas pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade, que às vezes têm uma diabetes que não está controlando, têm as complicações dessas doenças pela deposição de gordura dentro do fígado, você começa a infiltrar esse fígado demais e ele começa a ter os processos inflamatórios, tá? E se você perceber no nome, esteatohepatite não alcoólica, significa a gordura do fígado que não está relacionada ao álcool. Quando você ingere o álcool, o processo patológico que o álcool gera no fígado, quando ele está em excesso no corpo, é a mesma coisa. É um fígado gorduroso. É um fígado cheio de glóbulos de gordura que começa a intoxicar, começa a lesionar com o passar do tempo e começa a realmente evoluir para estágios mais avançados. Então percebe que esse processo de esteatose hepática, de gordura no fígado, ele é um processo patológico. Ele é um processo que várias condições podem causar isso. O álcool, o sobrepeso, o colesterol alto, a diabetes descontrolada. Só que tem outros processos também que podem lesionar o fígado e esse processo de lesão é justamente isso, é um fígado que começa a tornar-se mais gorduroso. Mas não está só relacionado a isso que eu falei. As hepatites virais, por exemplo, hepatites pelo vírus C, pelo vírus B, as hepatites crônicas, elas podem causar um estágio gorduroso no fígado, que é um tipo de lesão, é um tipo de injúria para o fígado. Doenças como hemocromatose, doença de Wilson, que são doenças de metais pesados, que é depósito de cobre em excesso, ferro em excesso,
mesma coisa, eles começam a depositar no fígado, começam a machucar o fígado, e um dos processos de você ver numa imagem que o fígado está sendo lesionado é justamente isso, é esse estágio gorduroso, é esse processo de esteatose. A esteatose a gente vê pela ultrassonografia quando o fígado ele fica um pouco mais claro, ele fica com um cinza um pouco mais clarinho, um pouco mais brilhante, porque está tendo reflexo de som em estrutura gordurosa. Mas isso você consegue ver em ressonância magnética, em tomografia. É um achado de imagem que você escreve no laudo, esteatose hepática, mas muitos médicos hoje em dia falam que é gordura no fígado porque você está com sobrepeso, porque você está com diabetes controlado, que você está obesa, que você não faz exercício. E realmente a maior causa comum hoje em dia está sendo isso, mas tem algumas coisas que você tem que ver também. Como eu falei, hepatites virais podem fazer isso, doenças de depósito de metais também podem fazer isso, e o clássico é o álcool. O álcool também faz esse estágio. Então você tem que sentar e ver realmente qual desses fatores que se enquadra na tua rotina, na investigação, para daí tratar certo, porque o tratamento ele difere. Se for a esteatohepatite não alcoólica, que é a esteatohepatite causada pelo sobrepeso, pela diabetes descontrolada, pelo triglicérides descontrolado, a melhor forma de você resolver isso é perdendo peso. É perdendo 10% do peso atual que você tem hoje em dia. Então, hoje em dia a gente sabe que é comprovado por estudo o melhor tratamento para esteatohepatite não alcoólica, que é a gordura no fígado relacionada ao sobrepeso, a um processo metabólico, é perdendo peso. Você perde gordura do corpo, você perde gordura do sangue, você perde a gordura do fígado, tá? Agora, hepatites virais, o tratamento é diferente. Você tem um tratamento antiviral específico para hepatite B, para hepatite C. Hemocromatose, doença de Wilson é diferente. São tratamentos para você eliminar o metal pesado que está em excesso no corpo, seja o cobre, seja o ferro. Isso são doenças mais raras, mas eu estou falando que isso sempre entra na investigação inicial. Porque são causas ainda que a gente vê no dia a dia que podem lesionar o fígado e causar processos de cirrose, ainda mais em pacientes mais jovens, certo? Agora o álcool, base, não adianta perder peso, não adianta remédio, é parar de tomar o álcool, é parar de encher a cara, isso ainda vai ser a melhor forma. Então o tratamento ele é separado, ele é diferente, mas o processo em si de esteatose hepática, ele tem várias causas. Igual eu expliquei para vocês. Então, ficou-se conhecido aí hoje em dia que a gordura no fígado é uma única coisa, mas na verdade é um processo de patologia, um processo de doença. É o fígado mostrando pra gente que ele está doente, que está acontecendo alguma coisa. Seja ela por uma infecção viral, seja ela pelo álcool, seja ela por um processo de metabolismo. Então isso precisa ser explicado, isso precisa ser mostrado para o paciente que tem esse problema. Mas a gente precisa sentar, ver qual desses processos que mais se encaixam naquele paciente e daí sim instituir o tratamento correto. Tudo bem? Vídeo rápido, eu espero que tenha sido rápido, que eu não tenha falado muito. Mostra esse vídeo aí para quem você sabe que tem gordura no fígado, que teve esse diagnóstico recente, que tem dúvidas sobre esse processo, tá? Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau!